Olá, pessoal. Mais uma devolutiva, essa referente ao roteiro da semana passada, o roteiro de atividades número 13. É um roteiro bem interessante, que inclusive aborda assuntos que nós já havíamos mencionado em roteiros de atividades de semanas anteriores, né? Eu vou projetar a tela aqui com o roteiro para a gente poder conversar sobre ele. Já está aparecendo o roteiro para vocês. Então, esse roteiro, ele começa com esse texto: a fundação da cidade de Roma. Eu vou ler bem rapidinho aqui para que vocês possam entender. A cidade de Roma, que conhecemos hoje, é bastante diferente da cidade antiga, fundada há quase 3 milênios. Isso porque, no Império, Roma não apresentava apenas uma cidade, mas se transformou em um estado poderoso, que fez de Roma um dos principais centros do mundo antigo. Por isso, é dessa época a famosa frase, até hoje utilizada, né? Todos os caminhos levam a Roma. Porque tinham muitas estradas que levavam até Roma devido à sua importância, ao seu centro, assim como hoje nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? Que todas as rodovias praticamente levam a São Paulo, né? Se vocês pegarem como exemplo, tanto que nós temos as placas aí, né? Com o SP e tal. Mas esse é um assunto que vocês vão abordar em uma outra disciplina mais para frente. Roma é uma palavra que designa não apenas uma cidade, mas também um estado que inicialmente foi formado por populações indo-europeias, especialmente os latinos e os sabinos, que falavam o latim. O mito fundador de Roma é a lenda que conta a história de dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, como vocês já viram em outro roteiro. Rômulo teria sido o fundador de Roma e o seu primeiro rei. É daí que advém o nome Roma, né? Do seu fundador, Rômulo. Embora a história da fundação de Roma seja marcada por contos lendários, como as dos irmãos gêmeos, nutridos por uma loba, vocês já devem ter visto isso também, né? Que conta a lenda que os dois irmãos gêmeos nasceram e teriam direito, simplificando, é claro, teriam direito ao trono. E o tio que estava no poder na época, para não permitir e não perder o trono, mandou que os dois fossem colocados em um cesto e jogados no rio. E como tinha pouca correnteza, o cesto acabou enroscando ali as margens do rio Tibre, né, que eu vou inclusive projetar uma imagem dele para vocês aqui. É importante a gente ter a dimensão do que está falando. Olha aqui, essa é uma imagem do rio Tibre, né? É claro que é atual, né? Uma imagem recente. Essa imagem é do final do ano passado. Esse é o rio Tibre. Então diz a lenda que foi nesse rio que o cesto acabou enroscando. E segundo diz essa lenda, né? Conta essa lenda, uma loba acabou por encontrar esse cesto ali à margem do rio com as duas crianças e passou a alimentá-los como se fossem seus filhos. E eles cresceram, retornaram para a cidade de Roma e reivindicaram o trono, né? E aí, nesse processo, eles quiseram, cada qual, construir a sua própria cidade. Os dois irmãos, né? Um queria construir a cidade em um monte e o outro irmão em outro monte, né? E nesse processo de disputa de construção da cidade, eles acabaram se desentendendo e o irmão, o Rômulo, acabou por matar o irmão Remo. Rômulo, então, tornou-se rei ali, o proprietário daquela cidade, né? E a cidade de Roma acabou por ter esse nome em função do seu fundador, que foi o vitorioso na época. Tá joia? Eu vou voltar a projetar aqui o roteiro. Então, continuando o roteiro, eu coloco para vocês algumas questões. Explique com suas palavras qual foi o mito fundador de Roma. Então, eu acabei de explicar, né? Se vocês tiverem
qualquer outra dúvida, eu vou compartilhar nesse vídeo com vocês também um link bem interessante sobre isso. Aliás, acho que 2 links. Vai aparecer no card aqui em cima do vídeo esse link para vocês clicarem e se aprofundarem nesse assunto. Continuando aí, pessoal, tem um segundo texto falando sobre os gladiadores. Os gladiadores romanos. Gladiador, por definição, é todo aquele escravo que fazia parte de lutas na Roma antiga. Embora fossem treinados para isso, o único objetivo desses combates, na época, era título de entretenimento dos nativos, visitantes de outras províncias e autarquias romanas. Neste tipo de evento sanguinário, eles lutavam pela sua própria vida e quem fosse o melhor guerreiro e sobrevivesse, ou desarmasse o seu adversário, ou deixasse totalmente indefeso, né, dependendo da situação, da ocasião, seria o ganhador e a guerra chegaria ao fim. Nesse tipo de atividade, além de muito comum na época, era um entretenimento muito atrativo para os cidadãos. Nem sempre a morte era desejada, a morte dos combatentes, né? Quem decidia isso era o povo que estava assistindo e também o imperador. Logo, sinais existiam para que a luta cessasse. A posição apostada do indicador, né, ou da mão fechada, levantada para o ar, servia como uma compreensão para que o perdedor continuasse vivo, mesmo não tendo sido campeão. Então, dependendo da mão, né, do povo, o povo fazia o sinal de que sim, que queria ele vivo, ou que não, queria morto, ou que a batalha devia cessar. E o imperador dava o seu veredicto final. Tá? Nesse sentido, o texto coloca como os gladiadores eles seriam escravos, mas nem sempre. Tá? Existiam, como era uma glória, né, lutar nas arenas, existiam várias arenas nessa época. A mais famosa dela, vocês já devem ter visto, era o Coliseu. Eu vou até projetar a imagem do Coliseu para vocês acompanharem aqui. Deixa eu só mudar aqui. Essa aqui é a imagem do Rio. Deixa eu ver se eu consigo alterar por aqui. Essa daí é uma imagem do Coliseu, que foi a principal arena, né, de disputas ali na cidade de Roma. Ela ficava completamente lotada, como se fosse hoje um estádio de futebol, né? Servia como evento para distrair o povo, entreter a população com esses eventos. Esses gladiadores eles lutavam entre si, como já disse, eles lutavam com animais. Existiam inclusive mulheres que poderiam ser gladiadoras, né? Eles eram normalmente escravos, em alguns casos eles eram criminosos, né, que eram condenados a lutar ali. E o treinador desses gladiadores, que eram os lanistas, né, que treinavam e alimentavam esses gladiadores, queriam deixar eles cada vez mais fortes com o intuito de vencer as batalhas. Existiam muitas apostas em cima desses gladiadores. Então, o treinador, o lanista, né, que treinava os gladiadores, ele dava uma porcentagem dessa vitória para o gladiador. Então, se o gladiador fosse um lutador bom, ele ia acumulando um certo dinheiro, porque ele não tinha onde gastar, porque ele era prisioneiro. E com o tempo existia até a possibilidade dele comprar a sua própria liberdade. Em alguns casos eles acabavam com o tempo, né, se aposentando, comprando a sua liberdade e tornando-se treinadores de outros gladiadores, né? O intuito lá, no caso, a glória de ser um gladiador, ela era tão levada a sério em Roma, que existia um imperador que ele era tão fascinado que ele queria ser gladiador também, que era o Cômodos. Vocês já devem ter ouvido falar dele também. O imperador Cômodos, ele chegou a participar de algumas batalhas na arena. Só que ele não lutava justo, né? Ele lutava com animais, mas ele ordenava que os seus subordinados, por exemplo, ferissem os animais, machucassem para que o animal não conseguisse ganhar dele de maneira alguma. E quando ele lutava com outros gladiadores, outros seres humanos, ele usava espadas e armas de metal, enquanto que os adversários usavam armas de madeira. Então ele não lutava justo, ele queria ser gladiador, ele queria a glória de ser gladiador, mas ele não lutava de maneira justa, tá?
É importante saber também que os gladiadores, no seu treinamento, eles nunca usavam armas de verdade. Eles só tinham contato com armas de verdade na hora da batalha. Em seu treinamento, era simplesmente, eles só podiam usar armas de madeira. Como na época também a comida não era tão abundante, né, e a carne era muito cara, o gladiador comia carne 1 ou 2 vezes por semana, no máximo. Então ele tinha uma alimentação basicamente baseada em algum tipo de cereal ou pão. Eles tomavam bebidas, inclusive, com farelo de ossos, porque eles acreditavam que ia fortalecer os ossos. Eles queriam acumular muita gordura, os gladiadores. Não é como a gente vê nos filmes, os gladiadores todos fortes. Não, naquela época os gladiadores eles eram fortes, porque eles treinavam, faziam musculação, né, da época. Mas eles tinham o intuito de acumular gordura, porque eles acreditavam que se eles fossem cortados por uma espada, por exemplo, a gordura ia proteger para que ele não morresse tão rápido. Entende? Então, uma coisa, uma história bem interessante. E aí, a imagem projetada para vocês do Coliseu, que era essa arena. Essa é uma imagem do Coliseu por dentro, para que vocês tenham uma ideia, o tamanho das pedras, né? O Coliseu ele vem sendo restaurado há bastante tempo, como vocês podem ver. Tem toda uma estrutura aí, pessoas trabalhando dia após dia, mas é um trabalho bem lento, feito bem lentamente de restauração, porque ele não pode ter as características mudadas, né? Olha aí, é uma outra imagem do Coliseu, bem interessante, que vocês podem ver. Outra imagem do Coliseu por dentro, tá? Então, é gigantesco. Esse aí sou eu e a professora Paula. Nós fizemos essa foto lá. Uma outra imagem do Coliseu, onde vocês podem observar lá embaixo a arena, onde as lutas aconteciam. Toda essa região é onde as pessoas ficavam para assistir. Inclusive, existem os locais onde as pessoas mais abastadas ficavam também, que eram os camarotes, que estão localizados mais aqui em algumas regiões. Tá? Até naquela época, já daquela época, na verdade, já existia a diferenciação do público ao assistir as apresentações, digamos assim, ou as batalhas, as lutas. Essa imagem é uma imagem do Monte Palatino. Essa região é a primeira região onde Roma surgiu e onde, segundo a lenda, Rômulo teria criado, né, e estruturado a sua cidade, à margem do rio que passa lá, do rio Tibre. Tá joia? Essa é uma imagem lá, se a gente conseguisse dar zoom aqui, daria para ver, deixa eu ver se eu consigo, a quantidade de detalhes das escavações, né, que acontecem ali, olha só, e de como era estruturada a cidade, com galerias para escoamento de água, escadas. Vejam bem que, ó, vocês podem observar que as escavações continuam até hoje. Eles tinham locais, ó, para armazenamento de água. Era muito bem estruturada a cidade, viu? A riqueza de detalhes que os arqueólogos conseguem descobrir ali é muito grande. Olha uma outra imagem do Monte Palatino, do Fórum Romano, né, onde aconteciam os julgamentos. Na verdade, sobraram poucas colunas também ali. Deixa eu ver se eu consigo mudar a imagem aqui. Uma outra imagem, ó. Mas tá bom, deu para entender. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa imagem aqui também. Não, porque está travando. Mas vocês conseguiram entender. E agora eu vou voltar aqui com a projeção daqui do roteiro. A outra questão é quem eram os gladiadores? Está fácil, né? Simples de responder. A quinta, qual a importância dos eventos com gladiadores naquela época? Vocês podem refletir com isso sobre hoje, como se fosse hoje. Qual a importância dos jogos de futebol, por exemplo, dos eventos esportivos, né? Além de estimular as pessoas a treinamento, também serve para entretenimento, não é? Para entreter as pessoas, desviar o foco, principalmente, de outras coisas, para que elas parem de contestar coisas que estão prejudicando elas e fiquem iludidas com esses eventos, né? Isso que acontece com o futebol hoje é o que acontecia na época com o Coliseu também. Então, eu quero que vocês leiam, pensem sobre isso, assistam, se possível, os vídeos que eu vou postar, os links dos vídeos que eu vou postar junto a esse vídeo, e estou à disposição para dúvidas. Um abraço e até o próximo roteiro.